vamos a Brasília, porque algo que deu o que falar neste fim de semana foi o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral ontem em relação a manifestações de artistas durante a realização do Festival Lollapalooza aqui em São Paulo. O João Pedro Melo tem os desdobramentos desta segunda-feira pra gente, né, João? Boa tarde pra você. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Desdobramentos é que esse caso vai ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A informação foi confirmada pelo presidente, do TSE, o ministro Edson Fachin, diz que deve levar essa questão à consulta do plenário ou na sessão dessa terça-feira ou na sessão da próxima quinta-feira. O fato é que a gente teve essa série de manifestações ao longo desse fim de semana e uma decisão do ministro Raul Araújo no sábado, destacando que seriam pagos R$50 mil por cada vez que essa decisão fosse descumprida. O que era a decisão? Proibição de manifestações dentro desse festival cultural Lollapalooza. Só que a gente teve um problema. O PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, foi quem fez essa representação ou esse pedido ao Tribunal Superior Eleitoral e colocou o CNPJ do festival errado, o CNPJ de uma empresa que já tinha sido fechada. Portanto, o Lollapalooza não foi encontrado para que fosse de fato intimado a respeito dessa situação e pudesse cumprir essa questão. Então, portanto, não teve essa intimação, o Lollapalooza não era obrigado a cumprir esse tipo de decisão ou essa decisão, já que não foi intimado oficialmente. Diante disso, o que a gente teve é que o ministro Edson Fachin disse que vai consultar o plenário a respeito desse tema, mas o festival já terminou e aí a questão agora seria uma questão de análise posterior, não é uma análise a respeito de alguma questão que ainda vai acontecer. Então, não tem um prazo específico para que uma decisão seja tomada com relação a esse caso, mas esse é o último desdobramento que a gente tem aqui na capital do país. Valeu, João Pedro Melo, ao vivo de Brasília. Valeu, João, bom trabalho. Valeu, um abração. É analisar o caso para decisões futuras, hein, Cláudio Humberto? Então, essa é a questão. Você fala da questão do Lollapalooza? Isso. Então, eu quero dizer o seguinte, para mim, a minha avaliação desse caso é muito semelhante aos critérios que eu utilizei e que utilizo, por exemplo, para condenar o que no Brasil se instaurou, um viés autoritário de punição que não está previsto nem na legislação ordinária, nem muito menos na Constituição da República. A gente assiste no Brasil já há 3 anos um inquérito no Supremo Tribunal Federal que foi confiado a um ministro que resolveu dar uma de xerife, E aí prende deputado, censura jornalista, persegue jornalista, manda prender jornalistas, e tudo fica por isso mesmo, como se fosse a coisa mais natural do mundo, É porque assim, já que é bolsonarista, tudo bem, é bolsonarista, tem mais aqui se ferrar mesmo, E aí tem toda uma como é que eu diria, uma cumplicidade, Uma cumplicidade de formadores de opinião, de imprensa, de todo mundo assim em relação a isso. É nesse contexto que a violência praticada contra artistas no Lollapalooza, que se manifestaram politicamente, atinge o tipo de viés autoritário que está em curso no Brasil, esse caminho do autoritarismo que está em curso no Brasil, agora exercido por um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O que a gente viu ali não foi propaganda fora de época, o que a gente viu ali foi censura, O que a gente já viu ali foi o Estado brasileiro colocando as suas mãos em cima, ou a sua mão pesada em cima e calando a boca de artistas, cidadão ou cidadã que se manifeste sobre política, sobre candidatura, seja ele quem for, seja ele artista ou não artista, seja ele um cidadão desconhecido, desses que não são celebridades ou não, todos temos o direito de nos manifestar neste país sobre qualquer assunto. A gente tem e sempre assim, sempre por razões ideológicas, pelo ativismo político, etc. e tal. O Brasil vê com muita condescendência, por exemplo, essa história da justiça eleitoral está muito preocupada em enquadrar, em chamar e ameaçar todas as redes sociais para que fazê-las delas censoras de manifestações que coloquem em dúvida a própria justiça eleitoral, o trabalho dela, ou o processo de votação eletrônica, ou apuração eletrônica, etc. A preocupação deles é que os brasileiros sejam proibidos, impedidos de falar mal ou de criticarem o processo eleitoral, como se os brasileiros não pudessem fazer isso.
é próprio da democracia que todos nos manifestemos sobre o que acharmos sabe, qualquer assunto. Está na Constituição, isso é cláusula pétrea da Constituição. Mas o Brasil tem se ocupado nos últimos anos de relativizar o exercício da liberdade. A gente viu isso, está vendo isso no inquérito da fake news, que esse inquérito não acaba nunca para investigar um crime que não existe. Fake news não é crime, não está na legislação criminal, portanto não existe. Mas em nome disso, está lá mandando prender pessoas, tem jornalista exilado nos Estados Unidos, tem jornalista amordaçado, né? Lei da mordaça, não lei, mas uma sentença da mordaça, e tudo isso vem acontecendo debaixo das nossas barbas, e ninguém se importa muito com isso. Não, mas teve ali um desrespeito, teve ali uma ameaça. Olha, o exercício da liberdade em qualquer democracia pressupõe a responsabilidade pelo que se diz, pelo que se fala, pelo que se escreve, né? É assim que funciona na democracia, né? Nos Estados Unidos, como eu já disse aqui antes, a primeira emenda proíbe o Congresso, o Poder Legislativo, de legislar sobre o exercício da liberdade, sobre liberdade. Lá, senador e deputado não pode ousar propor, é proibido. Simples, não caminha não prospera nenhum projeto que tente legislar sobre liberdade, impondo limites ou condicionamentos ao exercício da liberdade. Agora, se o sujeito, no exercício da liberdade, cometeu um crime, ele vai responder pelo crime. É simples assim. É assim que funciona, né? Não precisa de mordaças especiais como a gente está assistindo no Brasil. O pior que a gente assiste é isso no Brasil, com a conivência, né, da inteligência, dos produtores culturais, da imprensa, dos meios políticos. O Congresso Nacional acovardado, porque metade do Congresso Nacional está com o rabo preso na Justiça, em diversos processos que a Justiça não julga. Adivinha por que a Justiça não julga? Muita gente fica se lembrando, por que aquilo? Nenhum processo do Renan Calheiros vai a julgamento, né? Eram 17, já viraram 13 ou 14, em razão de que vão prescrevendo, vão caindo, acabam no arquivo, etc. e tal. Por que será? É para manter a impunidade ou para manter o político com o rabo preso ao Poder Judiciário, né? É muito mais provável que seja o rabo preso. Eu pessoalmente não tenho dúvida nenhuma disso. Eu sou da geração do É Proibido Proibir. Aliás, esse foi o título brilhante da música de Caetano Veloso nos festivais da Record, e resumia tudo, né? Eu sou dessa geração, assim, eu sou de uma das gerações, das últimas, que sofreram muito, que vivenciaram muito o império da censura no Brasil. Houve um período no regime militar neste país em que pessoas foram mortas, foram presas, foram torturadas, foram exiladas, né? Tudo isso porque lutavam pela liberdade. Quando finalmente a Constituição Cidadã, assim denominada pelo Dr. Ulisses Guimarães, estabelece a liberdade, o exercício da liberdade, como cláusula pétrea, pouco tempo depois de vigência da Constituição, começam a aparecer essas figuras que se utilizam da Constituição, se aproveitando inclusive do momento político, da divisão política que há no país, para começar a fazer isso. Você vê que as decisões da Justiça que relativizam o exercício da liberdade atingem, né, somente um lado. Então, é por isso que essa questão que aconteceu do Lollapalooza é importante, é pedagógica, porque também atingiu o outro lado, né? A gente tem no Brasil uma legislação eleitoral, e esse episódio reafirma essa questão, expõe ainda mais essa questão, uma legislação eleitoral anacrônica, até porque é incompatível com a democracia, né? A legislação eleitoral brasileira não orna com democracia, com exercício da democracia, nem muito menos o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é produto do grande oportunismo brasileiro, né, essa política de compadrio que permeia toda a administração pública, e a gente é obrigado a sustentar uma justiça eleitoral que funciona a cada 2 anos. A cada 2 anos. Mas a gente é obrigado a sustentá-los o tempo todo.
A gente é obrigado a sustentar situações, como a gente vê aqui em Brasília, do Tribunal Superior Eleitoral, um prédio espetacular, um palácio espelhado, não sei quantos mil metros quadrados custou esse palácio, 500 bilhões de milhões de reais, né? R$500 bilhão, e só a obra de engenharia, fora mobília, né? Rede lógica e tudo mais, que custou outro tanto, né? Então, assim, é um palácio espelhado para que 7 ministros trabalhem terças e quintas à noite, só para isso, né? Então, é para isso que é o que serve a Justiça Eleitoral brasileira, que é uma Justiça Eleitoral jabuticaba, quase só existe no Brasil. Existe no Brasil mais meia dúzia de republiquetas e olhe lá, né? Tudo isso em razão do compadrio. Todo mundo quer ter um gabinete confortável, bastante extenso, etc., né? Me lembro do ministro do TSE que me falou sobre isso, envergonhado quando houve a transferência para a nova sede do TSE. Ele que nunca foi nem sequer da cúpula dirigente do tribunal, ele falando que o gabinete dele, de simples ministro, que é ministro da advogado, né, que são 3 do Supremo, 2 do STJ e 2 que são advogados eleitoralistas. Ele, que era um desses eleitoralistas, ocupava uma sala de 150 metros quadrados, só a sala onde ele ficava, barriga imensa ali. E aí, fora a sala de chefe de gabinete, secretária, uma bateria de assessores para nada, porque não se trabalha ali. Trabalhar para quê? A que horas? Por quê? Não há essa demanda, né? E a gente assiste a uma situação em que o que é que a Justiça Eleitoral faz para afirmar ou reafirmar a sua autoridade? Faz o que tem feito os últimos presidentes do TSE, discurso político, né? Discurso político, esculhambando com todo mundo, ameaçando, etc., etc. E agora impondo censura à manifestação de jovens, sobre jovens artistas. Eu até uma gente que eu tenho dificuldade de reconhecer valor artístico no que fazem, mas eles, fora isso não tem nada a ver com o exercício cidadão do direito de expressão, de se expressar, de criticar, de esculhambar governante, de defender o seu candidato a presidente, no caso, ainda que seja um ladrão. É direito da pessoa fazer isso, né? É nesse contexto que eu me coloco, porque para mim isso está tudo interligado, né? Todas essas manifestações de autoritarismo, seja no Supremo, seja no TSE, está tudo ligado a essa coisa arrogante, ignorante, né, que se estabeleceu no Brasil de exercer o poder, nem que seja a tapa. Mais um ponto de desgaste para o TSE, né? Fato é que o TSE, o ministro em decisão monocrática, o Raul Araújo, atendeu o pedido para que não houvesse manifestação política num evento cultural, saiu pela culatra o título, a tentativa, né, Cris, do partido do presidente da República de evitar campanha eleitoral antecipada. Na verdade, o que aconteceu é que o festival ganhou, a questão política, as críticas ganharam muito mais força no festival do que o necessário, do que imaginado, inclusive, né? Muitos artistas chamando os jovens para tirar o título de eleitor, porque realmente o percentual está muito baixo, só 13% dos jovens com idade para votar tiraram o título, e nas últimas eleições esse mesmo percentual era de 23%. Tem uma necessidade, né, de que os jovens tenham vontade de participar da política, e aí virou um chamado. O festival virou um grito de protesto contra a censura que foi imposta, sim. O cantor Lulu Santos falou: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu, né? Repetindo a ministra Carmen Lúcia também, né? Que usou essa expressão num contexto completamente diferente. Mas, enfim, acho que o tiro saiu pela culatra, o título vai sair ali pela frente da mão dos jovens que estavam lá ouvindo, certamente vão aderir a essa necessidade de participar da política. E eu acho que a gente precisa chamar a atenção também para uma manifestação que foi assinada por um grupo de juristas hoje, advogados, foram 20, que assinaram uma carta dizendo que a manutenção de uma decisão monocrática como essa e com esse conteúdo pode representar um precedente perigosíssimo para a nossa jovem e ameaçada democracia. Eles disseram em nota que não há possibilidade de confundir o que foi feito no Lollapalooza, que era a cantora Pabllo Vittar levantando uma foto do ex-presidente Lula, que é candidato.
não é possível confundir isso com propaganda antecipada, porque também é o lançamento de uma pré-candidatura, como fez o presidente Jair Bolsonaro num evento no fim de semana. Falar o nome do candidato, elogiar o candidato, isso não é propaganda eleitoral antecipada, dizem os juristas nessa carta. O que seria, então, essa propaganda eleitoral antecipada? Pedir voto, claramente. Pedir voto se enquadraria nessa restrição prevista em lei. Então, é um exagero da decisão monocrática, é isso que eles apontam nessa carta, que vai ser revista em plenário pelo Tribunal Superior Eleitoral, provavelmente amanhã. Então, é um marco importante, a gente precisa que todo mundo fale sobre o assunto, realmente é didático isso que aconteceu, para que a gente entenda quais são os exageros cometidos pela Justiça, inclusive, para que isso seja reparado. Censura não é aceitável. Nós somos uma democracia. As pessoas têm que ter o direito de falar o que elas querem falar. Ainda mais um festival de música, né, Cris? Imagina que isso. Dificílimo de sustentar, defender uma coisa como essa. E para encerrar, Cris, só estava observando atentamente a carta do ex-ministro Milton Ribeiro, a que foi publicada por ele e a que circulou como rascunho, e uma frase desapareceu. Talvez ele não queira se complicar, mas a frase do rascunho era: tomo esta iniciativa com o coração partido de um inocente que quer mostrar a todo custo a verdade das coisas, porém que sabe que a verdade requer tempo. E no publicado, no oficial, veio: tomo esta decisão com o coração partido, prezo pela verdade, sei que a verdade requer tempo. Sumiu a palavra inocente na carta publicada. É isso. Sobre essa questão aí da filiação de jovens, assim, isso é uma estratégia, claramente, né? Claramente. Eu não tenho dúvida de que aquilo ali não foi uma coisa espontânea, foi uma coisa mesmo armada, como tem a gente vê a cantora, como é que chama? Anitta, também fazendo apelos nesse sentido, etc. É uma estratégia partidária a filiação de jovens. E por quê? Porque os jovens não viveram os tempos em que o ex-presidente Lula foi acusado de roubar o país. Foi acusado, foi condenado, foi um julgamento público, exposto, todas as provas, muitas provas, caminhões de provas dessa roubalheira. E esses mais jovens não têm essa memória. São, portanto, o caminho mais curto, né? Até pelos apelos dos discursos demagógicos de esquerda, não sei o que e tal, são mais, essa faixa etária é mais sensível a esse tipo de candidatura. É por isso que é uma estratégia da candidatura, do partido, filiar o maior número possível de jovens. E aí o que é que eles fazem? Depois de meses de campanha, noves fora, foram 100 mil novos filiados, né? O que é um número completamente irrisório para um país com milhões e milhões de eleitores. Então é por isso que voltaram à carga com essa história de filiação de jovens, que é uma estratégia, porque assim, se a maioria dos jovens tende a votar no Lula, então vamos apostar na filiação de jovens. É basicamente isso que motivou toda essa confusão. Agora, seja a Anitta, seja quem for, qualquer artista, tendo valor ou não tendo valor artístico, seja tendo 16 ou 100 anos de idade, tem o pleno direito de exercer a sua livre expressão, né? Seja escrevendo, seja se manifestando no palco, numa sessão de cartas de jornal, se ainda aqui existe, nas redes sociais, onde quer que deseje, né? Cada um de nós tem essa condição. Eu fico muito impressionado quando eu ouço e leio depoimentos de brasileiros que moram nos Estados Unidos e falam: aqui nós vivemos em plena democracia. Aqui nós exercitamos a liberdade absoluta, né? O Brasil, a Constituição Cidadã do Brasil, também prevê isso. Só que não, né? Só que não. Aí, assim, a liberdade é importante, mas quem sabe a justiça rever as suas decisões. Essa justiça não vai rever decisões que constitui exercício de poder, né? Ninguém abre mão de poder. Nós vivemos num país que as nossas autoridades, nossos polícias são tão atrasados que eles são incapazes disso, até mesmo de abrir mão de poder, ainda que seja este poder
como é que eu diria, uma manifestação de autoritarismo e de tudo mais que representam essas decisões que têm afetado drasticamente, assim, e eu tenho a impressão de uma maneira que vai vai conduzir este país para um caminho que a gente não merece, esse tipo de coisa, né? O exercício do mais pleno do autoritarismo. É uma tristeza que depois de tanto sofrimento para que tivéssemos a Constituição que temos, continue isso, o exercício da liberdade sendo relativizado neste país, e as principais vítimas em potencial, que são os jornalistas, absolutamente complacentes com essa situação.